esse é o programa Janelas para a Vida. Queremos convidar você a estar refletindo conosco sobre temas que vamos falar hoje. O nosso tema hoje é como a natureza nos ajuda a perceber a vida com maior sentido. Ou como disse o poeta conhecido brasileiro, do luar não há mais nada a dizer, a não ser que a gente precisa ver o luar. No design de Deus, na criação de Deus, quando Deus fez todas as coisas, Deus criou a natureza com um ecossistema equilibrado. O seu desejo era de que homem e natureza pudessem viver em harmonia. O homem quebrou essa harmonia com a sua cobiça, com a exploração indevida dos recursos naturais, com a má interpretação até mesmo teológico do termo que a Bíblia usa ao dizer dominai a terra, sujeitai. Quando o homem pensa em dominar a terra e sujeitar a terra, ele pensa de que ele poderia explorar a natureza, que a natureza tinha recursos ilimitados. Hoje a gente percebe que não é bem assim. E há um esforço imenso hoje da humanidade em restaurar o sentido daquilo que é belo, daquilo que é a natureza, de não poluir os rios, de não poluir as praias, de não permitir que a exploração indevida de minerações e construções e o progresso destrua essa criatividade. É muito importante que nós assumamos essa responsabilidade humana. Quando nós lidamos com a natureza, uma das coisas mais fantásticas que existe é que o sentido da própria natureza brote em nós. Você não olha para uma flor e olha para a flor e acha que a vida não tem sentido. A flor é um mistério. Mesmo a erva mais simples, ela é misteriosa na sua própria gênesis. E quando você olha a criação de Deus, você vai percebendo como os pássaros, como a natureza, tudo interage e como tudo isso faz sentido. Por essa razão, é que pessoas que vão ficando mais maduras, na medida em que a poesia, na medida em que tem mais tempo, ou de que tira mais tempo para si mesmo, elas começam a ter um prazer e voltar um pouco mais para o seu próprio jardim, para as rosas que ela planta, para as samambaias que cultiva. Por quê? Porque começa a perceber essa interação. Eu não sei se você sabe, mas uma das coisas lindas que a Bíblia nos diz é que quando Deus fez o homem, Deus o chamou de Adão, o Adam, que vem, esse termo Adão vem do termo hebraico Adamã, terra. Ou seja, Adão e Adamã estão muito próximos. Terra e homem foram feitos para essa inter-relação. Deus criou a natureza para que nós a celebremos. Então, se você se encontra muito deprimido, se você encontra muito angustiado com a vida, eu quero te convidar a olhar um pouco mais a natureza. Aliás, esse é um convite que Jesus Cristo fez aos seus discípulos. Considerai as aves dos céus. Veja a natureza. Considerar significa literalmente, olhe atentamente. Olhe a natureza como pedagogia, como alguma coisa que quer te ensinar. E considere isso. E Jesus faz essa afirmação no contexto da ansiedade. Ele viu os seus discípulos ansiosos e ele então disse, considerai as aves dos céus. Elas não semeiam, nem colhem, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Jesus está chamando agora os seus discípulos para prestarem atenção na didática que existe por detrás da criação. Ou seja, janelas são possibilidades agora que Jesus convida os discípulos a terem, vislumbres que Jesus Cristo queria que os discípulos tivessem, que eles não perdessem a referência deles. Ao convidar os seus discípulos, ele está dizendo, ao apreciarem a natureza, vocês também vão aprender a lidar com as possibilidades da sua própria existência. Padre Antônio Vieira, que foi um dos maiores literatos da língua portuguesa, fez certa vez uma declaração maravilhosa. Ele disse que Deus fez a natureza para ser o primeiro pregador. O primeiro arauto de Deus na história não foram os seus profetas, não foram os oráculos que ele mesmo levantou, mas a própria natureza. Ao fazer isso, ele cita o Salmo 19:1, que diz, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Pregador, a natureza, os céus proclamam,
O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia. É a natureza proclamando a existência de Deus. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, em Romanos capítulo 1, versículo 20 diz: porque os atributos de Deus, assim como a sua própria divindade, são claramente percebidos desde o princípio por meio das coisas que foram criadas por Deus. Deus, ao criar e colocar a natureza, Ele quis dar-nos uma nota de esperança. É como se Ele dissesse: ei, pare um pouco, considerem a minha criação. Você acha misterioso a flor? Como é que a flor chegou a ter essa beleza toda? A partir do meu próprio ato. Quando nós percebemos a natureza, nós percebemos o mover de Deus. Hoje, alguma erva pequenininha floresceu. Hoje, uma flor se abriu. Deus está agindo na história. A bondade de Deus está se manifestando no meio dessa revelação que Deus mesmo criou através da sua natureza. A natureza é arauto de Deus. A natureza é profeta de Deus. Está anunciando que há um sentido maior por detrás de tudo isso. Veja como a natureza é bela. As estações, como elas fluem, como elas se organizam. Atos capítulo 14, versículo 17, diz que Deus nunca deixou de dar testemunho de si mesmo, mandando-nos estações frutíferas e enchendo nosso coração de fartura e de alegria. Deus sempre mandou estações frutíferas. É provável que você muitas vezes tenha reclamado da natureza. É provável que em algum momento você diga: que calor, não aguento mais esse calor. Ou, puxa, não aguento mais chuva. Ou, que saudade da chuva quando a natureza se torna tão ausente dessa chuva. Na verdade, todas as estações são necessárias. A primavera, o inverno, época da chuva, época de frio, tudo isso faz esse balanço. Esse ecossistema se movimenta num equilíbrio maravilhoso. As marés, a lua que floresce, as estrelas dos céus. Eu quero convidar você a sair desse mundo interior seu, fechado, trancado. Você está olhando muito para dentro de você mesmo. Você está olhando muito para suas próprias crises e você não está percebendo a grandiosidade do sol que está brilhando lá fora. Você não está percebendo a beleza do céu com a sua nuvem, com seus desenhos enigmáticos, com o pôr do sol que cada vez nos desafia mais a imaginarmos e fazermos poesia. Você está deixando de olhar as estrelas. Você deixou de apreciar o que Deus criou. O seu mundo se tornou pequeno demais. Eu quero convidar você a sair de você mesmo. Eu quero convidar você a abrir a janela do seu quarto sombrio, desse mundo enigmático e dolorido que você tem enfrentado, e olhar a vida com oportunidades, porque a vida tem janelas. A vida está cheia de oportunidades ricas e preciosas, mas é necessário que você abra as suas janelas, que você deixe que ventile um pouco no seu mofo e no fungo que está florescendo e que está enchendo a sua casa, que você tire um pouco as teias de aranha que estão aí se manifestando no seu dia a dia. Pare de olhar para você. Você já olhou tanto para você, você já fez tantos movimentos para dentro do seu próprio coração, mas o seu coração está tão ruim, ele está tão confuso, você não consegue encontrar o emaranhado de tudo isso. Talvez olhando um pouco para fora. Hoje eu quero que você faça uma oração de esperança, mesmo que você esteja vivendo em desesperança. Uma oração de fé, mesmo que a sua fé seja dúbia, mesmo que a sua fé seja pusilânime e fraca. Eu quero convidar você a dizer a Deus: Deus, eu não estou encontrando sentido na minha própria existência.